Inimigos ocultos da empreendedora. Esse é o novo projeto que vai iniciar aqui hoje dentro do canal do YouTube. Uma série de vídeos para a gente desenvolver esse conhecimento para não ter mais medo desses inimigos ocultos, uma conversa, uma troca para a gente aprender a encarar tudo isso de frente e, através do conhecimento, trazer mais consciência e, através dessa consciência, trazer mais coragem para que a gente possa transitar dentro do universo empreendedor com muito mais força, com muito mais responsabilidade e com muito mais certeza das nossas escolhas e do nosso caminho. Muito prazer, eu me chamo Andréa Cristina, falo sobre empreendedorismo feminino e se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever, a ativar as notificações para estar com a gente nessa nova jornada dentro do canal, que vai ser incrível para o nosso desenvolvimento empreendedor. Vamos conversar hoje sobre o nosso primeiro inimigo oculto. Eu escolhi o medo de errar. Muitas de nós temos medo de errar. E aí você me pergunta por quê? Eu acredito muito que isso já está lá na nossa história. Quando a gente lembra que a gente era pequena, muitas de nós, principalmente nessa faixa etária, né, que quem nasceu de 1970, 1980, que é o meu caso, a gente teve muito dentro, primeiro, da nossa família, uma questão cultural, de contexto, aonde a gente muito é corrigido pelos erros e não tem reforço, não tem... não diria, é um reconhecimento, mas mesmo que só falado a partir de tudo que a gente faz bem, né? Então, não é um pagamento por aquilo que a gente é bom, mas é um reforço positivo nas nossas potencialidades quando a gente fazia alguma coisa certa. Normalmente, a cultura dentro da nossa casa, e aí a gente saindo disso e indo para dentro da escola, ela também é o contexto de corrigir o erro e não de reforçar positivamente o acerto. Então, a gente estava sempre sendo corrigido pelo pai, pela mãe, pelas coisas que a gente fazia de errado, e a gente estava sempre sendo corrigido pela professora, o exercício que estava errado, na prova, a gente precisava tirar a média em todas as matérias para poder passar o ano. Então, tudo sempre foi olhado na questão daquilo que a gente não era bom, daquilo que a gente fazia errado. Claro, com o intuito para melhorar, né? A gente não está entrando aqui na questão de se estava certo ou não, na questão de que a gente precisa entender que todo mundo fez o seu melhor. Mas hoje a gente já tem algumas pequenas mudanças em relação a isso, e até na própria questão de comunicação não violenta, educação de pais e filhos, se coloca muito a importância de ter esse reforço positivo no acerto, e não só na correção dos erros, né? A gente ter essa correção e esse reforço, que por mais que ele tente ser positivo, ele acaba trazendo para a nossa memória, para as nossas lembranças e construindo a gente de uma forma que a gente tem medo de errar. Por quê? Porque a gente acha que vai ser corrigido, a gente acha que não fazer certo diminui a gente como pessoa, como empreendedora, vamos colocar assim. E ninguém nasce sabendo. Se a gente parar para pensar, colocar a gente na nossa história de novo, a gente errou muito no processo de aprender a andar. O erro qual que era? Cair. Então, quando a gente olha para a nossa infância, né, para o nosso passado dentro da nossa história, a gente percebe que a gente errou várias vezes, até aprender o jeito certo e não cair mais. E isso que ainda de vez em quando, mesmo na fase adulta, a gente acaba tropeçando e acaba caindo, acaba acontecendo alguma coisa. Então, a gente precisa colocar isso a nosso favor. Então, veja, quando você era criança, até a tua fase adolescente, que você não tinha a tua individualidade, você não tinha a tua autonomia, tua independência em ser quem você é e fazer aquilo que você deseja, a gente sempre ficou muito ligado
há uma questão de autoridade, e há uma questão de que as pessoas nos corrigiam. Depois, provavelmente, a gente imagina que isso não iria mais acontecer, mas tudo ficou gravado na nossa memória. Então, tudo que fica gravado na nossa infância são as formas, os contextos que a gente viveu, permeiam os nossos valores, as nossas crenças, tudo aquilo que a gente viveu até a fase adulta. Na fase adulta, a gente pode ter outras escolhas, a gente pode escolher desaprender para reaprender, só que é um lugar muito mais difícil, é a mesma coisa quando a gente precisa colocar um hábito novo na nossa vida. A gente está acostumado com aquele padrão, com aquela repetição. Então, o que vem de novo fica mais difícil. Então, a gente está acostumada como empreendedora, desde que a gente era pequena, a ser corrigida pelas nossas falhas, pelos nossos erros, para melhorar, com a intenção de que a gente melhorasse. Mas aqui dentro, a gente fica com isso. O nosso inimigo oculto é o medo de errar. Por quê? Porque a gente acha que vai ser corrigido, a gente acha que não fazer o certo traz vergonha, não fazer o certo traz uma certa questão de falta de conhecimento. E se a gente encarar isso de uma outra forma, se a gente lembrar que para a gente aprender a andar, a gente caiu muito, se a gente parar para pensar que na escola, até a gente acertar toda a tabuada, a gente errou muito a tabuada, a gente percebe que o erro é só um caminho para o acerto. E essa lente, essa forma de olhar, mudar essa crença, mudar essa forma de olhar o erro em si, porque para mim não existe erro. Para mim existe sempre escolhas, a gente pode fazer escolhas, e tem escolhas que vão dar certo e tem escolhas que vão trazer aprendizado. Então nunca dá errado no sentido de que você não fez, não chegou no resultado que você queria e não aprendeu nada com aquilo. Então, o erro propriamente dito nunca vai ser um erro na minha percepção. E eu queria ver se faz sentido para você. Depois que você terminar esse vídeo, coloca aqui embaixo para me dizer se fez sentido. Porque a gente precisa desmistificar essa questão de entender o erro. Quando eu troco, quando eu mudo a minha forma de olhar o mundo muda de forma. E a partir daí eu começo a encarar esses inimigos ocultos, como esse medo de errar que a gente está falando hoje, de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais construtiva. Então, tudo bem, não deu certo. Então, ou dá certo ou não dá certo, né? Não é dar errado, não dá certo porque aquilo que não deu certo eu vou extrair o aprendizado para eu refazer, para eu tentar novamente até que dê certo. Então, se a gente pensar que o erro é o caminho para o acerto, a gente não fica com esse peso. E se a gente pensar também que a gente não nasce sabendo, que a gente precisa testar, precisa experimentar para conseguir perceber o que é bom, quais são as escolhas que a gente quer fazer, nesse momento, com essa maturidade, com essa consciência, com esse empreender, com esse nível de empreender que eu tenho, é essa a escolha que eu faço. Talvez lá na frente, se eu tivesse a chance de voltar, eu escolhesse diferente, mas a gente não pode também se colocar nesse lugar de culpa, né? Ah, eu teria feito diferente. Você fez o melhor que pôde dentro da sua caminhada empreendedora, dentro da sua vida como um todo, com as condições que você tinha e a consciência que você tinha naquele momento de vida. E quando a gente muda esse foco, fica muito mais fácil a gente perceber o nosso crescimento, mesmo quando a gente faz escolhas que não levam a gente ao resultado, ao acerto. Então, para a gente lidar com esse inimigo oculto do medo de errar, a gente precisa mudar a forma de encarar o erro. E eu espero que com essa conversa, com essa troca aqui, eu trazendo esses insights, eu tenha conseguido fazer você enxergar o erro de uma forma mais amiga, de uma forma mais leve, para entender que sempre, sempre, sempre vai ter um aprendizado. É só a gente saber olhar e a gente não desistir, porque aí esse aprendizado vai se tornar numa nova oportunidade, num novo fazer, numa nova escolha, e a chance de dar certo está sempre mais perto da gente. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido. Deixa seu comentário, deixa sua dúvida aqui embaixo. E se você quiser
ter mais conteúdo a respeito do empreendedorismo feminino, a respeito do nosso universo de mulher empreendedora, eu te convido a me seguir também no Instagram, onde eu coloco muito conteúdo e a gente tem uma comunidade de mulheres empreendedoras. @andrea.cristina.ac, está aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu espero que a gente possa seguir juntas, porque juntas somos melhores. Até o nosso próximo vídeo.